Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão que envolve matemática financeira. Apesar de ser uma questão que a gente vai trabalhar um pouco com cálculo sobre populações e tudo mais, mas que utiliza também a parte de porcentagem, que é uma parte essencial da matemática financeira. Então, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e sejam muito bem-vindos à aula. Então, vamos para a leitura da questão, vamos interpretar ela para a gente conseguir identificar o que precisa ser feito e, claro, conseguir resolver. Então, a questão é o seguinte, ó. Observe esta notícia, ele já dá mais essa outra notícia, né? Mais uma notícia para a gente. Mais 2,4 milhões de consumidores tiveram os nomes incluídos em cadastros de devedores entre janeiro e setembro deste ano, que é o ano de 2015, aí, é o ano da notícia, né? De acordo com os dados da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, o CNDL aqui, e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, divulgados hoje, dia 9, que foi a data da divulgação. No final de setembro, havia 57 milhões de consumidores registrados em cadastros de devedores. Esse total equivale a 38,9% da população adulta do país, que é uma faixa de 18 a 94 anos aí, a população adulta, tá? Em setembro, comparado a igual período de 2014, o número de consumidores com contas atrasadas subiu 5,45% na comparação com agosto deste ano. Houve recuo de 0,59%. Essa é a notícia. Aí diz assim, de acordo com a notícia, responda. De quanto era a população adulta do Brasil nessa data? Vamos lá, então. Se a gente for observar que tem várias informações, a gente tem que ter muito cuidado para não utilizar a informação errada na questão. A gente tem que observar o que a questão está pedindo para a gente, que é justamente o que a gente vai ter aqui na letra A. E, claro, a gente vai extrair as informações do comando da questão. Na letra A diz o seguinte, ó. Quanto era a população adulta do Brasil nessa data? Vamos lá, então. O que a gente tem de informações que é sobre a população adulta do Brasil? Então, se a gente for ver bem aqui, ele diz assim, ó, havia 57 milhões de consumidores registrados em cadastro de devedores. E aí olha o que ele continua dizendo. Esse total equivale a 38,9% da população adulta. Então, olha só. O que eu tenho de informação aqui? Que 38,9% da população adulta, que é o que eu tenho aqui, que é o que a questão está pedindo, equivale ao quê? Aos 57 milhões. Então, se eu já tenho uma referência de porcentagem de alguma parte da população adulta, eu já consigo montar isso daqui para resolver. A maioria das pessoas costuma utilizar a regra de 3 para resolver questões de porcentagem. É uma excelente estratégia. Eu vou aproveitar para utilizar justamente a própria regra de 3 para a gente resolver essa letra A. O que a gente vai ter como referência? Olha só, os 57 milhões, que é o que a questão está dizendo aqui, 57 milhões, 57, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui, unidade, milhar, milhão. Aqui eu tenho aqui, no caso da população, vou colocar aqui só população, vamos lá. Aqui é população, 57 milhões, e aí eu vou colocar para cá as porcentagens, tá? Então, 57 milhões é a população. Ela equivale a quanto? Ela é o total? Não. A questão está dizendo que esse total equivale a 38,9%. Então, 57 milhões correspondem a 38,9%. Agora, vamos lembrar o que a questão está pedindo. Olha só. De quanto era a população adulta do Brasil nessa data? Ou seja, ele quer saber o total. O total é a representação de 100%. Então, aqui na coluna da porcentagem, eu vou colocar. A questão quer saber 100%. 100% vai ser X. Tá? Então, aqui a gente conseguiu montar a nossa regrinha de 3. Muito cuidado com a questão, porque na questão anterior que a gente resolveu, a gente tinha uma subtração para fazer com a porcentagem que foi dada para a gente. Não é o caso desse aqui. Como é que eu vou saber que essa questão eu não deveria fazer uma subtração? Por causa de uma palavrinha aqui que nos dá toda a dica. Ele diz, olha só, esse total 100%, esse total ele equivale, tá? Não é o 100%, o total aqui, os 57 milhões. Equivale a 38,9%. Então, ele está dizendo que os 57 milhões tem como porcentagem 38,9%. Então, não tenho nenhuma subtração para fazer, tá? Cuidado com essa interpretação para você não errar questões desse tipo em provas, tá? Então, voltando, já interpretamos, já montamos a questão, agora a gente vai resolver. Aqui, como a gente tem aqui uma regra de 3, onde eu estou trabalhando com porcentagem, as grandezas já são diretamente proporcionais, então não preciso verificar proporcionalidade. Só uso o quê? Propriedade fundamental da proporção. Até porque isso aqui já está no formato de uma proporção. Né? O que diz a propriedade fundamental da proporção? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, a gente vai multiplicar aqui, como popularmente a galera diz, em forma de x. Né? Então, vai ficar 38,9x
que aí no caso essa multiplicação, 38,9x, é igual a 57 milhões vezes 100. Então vamos colocar aqui, ó, 57 milhões. Eu tinha 57 milhões, né? São 6 zeros. Como está multiplicando por 100, que tem 2 zeros, acrescenta mais 2 zeros. Pronto. Então o número que eu vou ter agora, separando aqui em classes, eu vou ter aqui, ó, unidade, milhar, milhão, bilhão. 5 bilhões e 700 milhões. Só que aqui eu tenho 38,9, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então x vai ser igual a 57000. Vou colocar aqui o valor. Ó, 5 bilhões e 700 milhões sobre 38,9. 38,9. Ele estava multiplicando, passou dividindo, então ficou só o x. E aí, para a gente finalizar, é só dividir o número de cima pelo número de baixo, que a gente vai ter a resposta. Não vou colocar, não vou montar a divisão aqui, mas o resultado vai dar 146 milhões 529 mil e 563, tá? Aproximadamente, isso é um valor aproximado, tá, galera? Porque quando você resolve essa divisão, o que vai acontecer? Tem uma parte decimal, só como a gente está trabalhando com população, não existe meia pessoa, um terço de pessoa, tá? Então a gente arredonda esse valor para a gente ter um valor aproximado. Então o valor aproximado da população eram de 146 milhões 529 mil 563 nessa data, tá? Então é um valor aproximado. Então observa que o que a gente tinha para resolver aqui era a regra de 3, montou a regra de 3 daqui para frente. É um processo bem simples que todo mundo já está acostumado a fazer, mas a única questão é que você tem uma divisão com um número muito alto para fazer. Caso você tenha dúvidas sobre essa divisão, sobre como fazer essa divisão, deixe aí nos comentários. De repente isso pode virar assunto de uma outra aula. E se você tiver dúvida em mais alguma outra parte aqui, deixe aí nos comentários também, que aí a gente pode estar tirando suas dúvidas ou, se for o caso, virar tema de uma próxima aula. E aí a gente acabou de resolver a letra A. A gente vai resolver agora a letra B. Então vamos lá, galera. Continuando agora na letra B. Olha só, na letra B diz o seguinte, né? Desses 57 milhões de consumidores, que porcentagem representa os 2,4 milhões que tiveram os nomes incluídos em cadastro de devedores entre janeiro e setembro de 2015? A gente nem vai voltar para recorrer às informações da questão, porque ele já traz tudo nessa parte do enunciado do que a gente vai precisar para fazer o cálculo. Então, olha só, o que é a primeira parte que a gente observa aqui que ele está trazendo? Ele está perguntando desses 57 milhões aqui, ó. Desses 57 milhões, aí ele pergunta que porcentagem representa os 2,4 milhões. Ou seja, o valor que a gente tem como referência que representa os 100% para a gente são os 57 milhões. Então, a gente já pode começar a colocar aqui, ó, população e a porcentagem. Lembra que é muito importante você definir as colunas, onde vai ficar os valores que você está utilizando, onde vai ficar a porcentagem, para não correr o risco de você colocar a porcentagem no lugar errado ou os próprios valores, nesse caso aqui, a população no lugar errado. Então, o que a gente vai ter? Ó? Os 57 milhões aqui, 57 unidade, milhar, milhão, 57 milhões, eles representam o quê? Os 100% nessa conta. Ah, professor, mas 100% não era a resposta da letra A? Cuidado! A resposta da letra A era 100% da população do Brasil naquela data, tá? Então, ali a gente estava calculando toda a população do Brasil. Aqui a gente está falando só dos 57 milhões. Então, ele que é a referência agora do cálculo, ele que é 100%, para a gente verificar os 2,4 milhões, qual é a porcentagem que ele representa dos 57 milhões. Ok? Então, é por isso. Então, os 24 milhões, ele quer saber, né? Aí, no caso, quanto é que vai representar essa porcentagem. Então, 24 não, perdão, 2,4 milhões. Então, 2,4 milhões são 2 milhões e 400 mil. Só para a gente lembrar. Ele vai representar X%. E aí, o que a gente vai ter aqui? Olha, de novo, uma proporção. E aí, só para lembrar, já que eu estou trabalhando na proporção, com porcentagem, no caso, as grandezas aqui, elas vão ser diretamente proporcionais. Então, eu não preciso me preocupar em analisar a proporcionalidade. Já usa direto a propriedade fundamental da proporção, que diz o que é a propriedade? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a gente vai multiplicar nesse formato. Vai ficar 57 milhões aqui vezes x, ó, 57 milhões, opa, x igual a 2 milhões e 400 mil. E aí, o que é que vai acontecer?
2.400.000 vezes 100, ok? Então tem aqui, ó, 57 milhões vezes x, 57 milhões x, e aqui 2.400.000 vezes 100, então 2.400.000. Como eu fiz vezes 100, só acrescentar esses dois zeros aqui, ó. E aí agora, separando em classes aqui, ó, 3, 3, eu tenho 240 milhões, e aí esse 57 milhões está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então x vai ser igual a 240 milhões dividido por 57 milhões. Pronto. É só a gente efetuar essa divisão. Uma coisa que vai facilitar para te fazer a divisão. A gente pode simplificar primeiro, principalmente, olha, frações com números terminados em zeros, tu pode simplificar essa fração, desde que tu lembre o seguinte, a mesma quantidade de zeros tu vai cortar em cima, tu vai cortar embaixo, que seria o equivalente às simplificações. Então, olha, um de cima com um de baixo aqui, ó. Um de cima com um de baixo, um de cima e um de baixo, um de cima e um de baixo, um de cima e um de baixo. Tá diminuindo a quantidade de zeros, ó. Um de cima com um de baixo. O que foi que ficou, então, para a gente fazer de conta? 247 dividido por 57, que a gente vai ter como resultado um valor aproximado, tá, galera? Aproximadamente 4,21% aqui vai ser o resultado que a gente vai ter. Tá? Esse aqui seria um valor aproximado, porque tem mais casos depois da vírgula. E aí, claro, como eu falei, eu fiz aqui logo a divisão. Mas se você tem dúvida de como fazer essa divisão, deixa aí nos comentários que de repente a gente pode ter como tema de uma próxima aula verificar essas divisões, como é que se resolve, como é que faz. E galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!